Pessoal, nós publicamos um artigo hoje no blog e nas redes sociais sobre depressão e ansiedade. E eu resolvi fazer esse vídeo para acrescentar alguns dados, algumas informações aí sobre esse assunto. Pacientes que chegam aqui para nós diagnosticados com depressão ou com algum outro transtorno de cunho psiquiátrico, eu vou falar aqui baseado nessa expertise clínica, a experiência que a gente tem com pacientes nessa condição e com base em alguns estudos e artigos que nós temos disponíveis hoje em dia. Como que é feito hoje por um médico psiquiatra um diagnóstico de depressão? Os profissionais da saúde mental eles seguem o DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos e Saúde Mental. Isso é um manual de nível mundial, foi criado pela Associação de Psiquiatria Americana e ele é utilizado para diagnosticar doenças que não são possíveis o diagnóstico através de um exame sanguíneo, por exemplo. É preciso preencher um percentual de características, de indicadores para que esse diagnóstico seja feito pelo médico. Qual que é o problema? É muito comum a gente receber pacientes aqui diagnosticados com depressão, bipolaridade, esquizofrenia, TDAH, TAG, que vêm tomando muita medicação ao nível de já estarem dependentes dessa medicação e ter algumas funções cognitivas como atenção, capacidade de raciocínio afetadas por conta do abuso de medicação. É muito comum no Brasil, isso até é uma crítica de profissionais da psicologia e psiquiatria, não é nem eu que estou dizendo isso, um médico fazer um atendimento de 10 minutos ou menos e chegar a esse diagnóstico por preencher alguns indicadores. O paciente relatou isso, então se classifica como depressão, como ansiedade, como TDAH, como bipolaridade, e aí ao invés de procurar soluções terapêuticas para resolver o problema, para encontrar formas do paciente reverter o quadro, simplesmente receita a medicação. E aí ao invés de procurar soluções terapêuticas para tratar aquilo que levou ao diagnóstico, aquilo que preencheu os indicadores, simplesmente receita a medicação para esse paciente. E aí o paciente não faz nada no sentido de resolver, de mudar alguns quadros, alguns comportamentos que conduziram aquilo, ou não coloca em prática alguns hábitos e comportamentos que possam trazer melhora, e aí volta na próxima consulta, depois de 30, 60 dias, fala para esse médico que não melhorou, que piorou muitas vezes o quadro, e o que o médico faz? Aumenta, dobra a dosagem de medicação, coloca mais medicação. É assustador alguns casos de alguns pacientes que a gente recebe aqui, a quantidade de medicação que eles são receitados a tomarem. O que hoje em dia é considerado o padrão ouro pela psicologia no Brasil e no mundo, a nível de tratar, de começar a resolver qualquer quadro de transtorno de saúde mental. A primeira coisa que os profissionais devem fazer ajustar sono, alimentação e colocar esse paciente para praticar alguma atividade física. Isso, por si só, já vai melhorar muita coisa. Eu não estou dizendo que medicação deva ser descartada ou algo assim. Pelo contrário, a medicação ela tem a sua eficácia e é necessária em grande maioria dos casos. Só que deve estar aliada à medicação, práticas terapêuticas. Sono, alimentação, uma rotina de atividade física é essencial para que o paciente esteja apto a colocar de repente algumas outras metodologias e ferramentas terapêuticas em prática. Hoje em dia a psicologia de alto nível, a psicologia de ponta utiliza a PBE, prática baseada em evidências, que é baseada em 3 pilares. O profissional ele deve ter conhecimento para entender o diagnóstico, entender o que causou o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico a melhor intervenção, o melhor método para tratar isso, para oferecer ao paciente a ferramenta. E o terceiro e principal pilar seria a aliança terapêutica entre o profissional
e o paciente. Isso não vai acontecer com um médico que atendeu o paciente numa consulta de 10 minutos. Essa aliança ela vai permitir, né, ela vai abrir o caminho para que o paciente possa falar realmente o que ele precisa falar e experimentar, né, escolher junto com o profissional o que ele vai colocar em prática. Isso é uma coisa que a gente aplica aqui na instituição. Essa aliança entre nós, né, profissionais aqui e os pacientes, ela é uma coisa que a gente deu atenção desde o início do nosso trabalho. Não tem como a gente sugerir alguma ferramenta, né, alguma mudança no dia a dia do paciente aqui dentro, se essa aliança não existir. Inclusive a gente tem um privilégio, né, nesse sentido, que é a questão de um adicto em recuperação para um adicto que está buscando melhoria. Um outro ponto alarmante sobre esse assunto, que alguns medicamentos, por exemplo, que atuam para pacientes com quadro depressivo, eles são muito utilizados hoje para pacientes com TAG, transtorno de ansiedade generalizado, para pacientes com transtorno de bipolaridade. Então, hoje em dia, antidepressivos como fluoxetina, por exemplo, é utilizado para pacientes com crise de ansiedade, ataques de pânico. E isso mostra que existem falhas nesse DSM. E a prática baseada em evidência está aí para que essas falhas não aconteçam na intervenção entre profissional e paciente, para que o profissional entenda que o paciente é único e o que deve ser tratado é o que levou ao quadro, e não simplesmente entender o paciente como um número, como um diagnóstico e seguir um protocolo de medicamento. Eu citei no início, né, que hoje nós temos muitos estudos bem bacanas sobre esse assunto, e tem um estudo que foi feito com 3 grupos de pessoas com depressão. Esse estudo separou essas pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo fez tratamento somente com medicação. O segundo grupo ele fez o tratamento com um período inicial somente com medicação, e após um período inicial foi iniciado em conjunto medicação com intervenção terapêutica. E um terceiro grupo começou o tratamento com medicação e com intervenção terapêutica. E ao longo do estudo, esse terceiro grupo foi diminuindo, e alguns pacientes do grupo chegaram a zerar a medicação. O que esse estudo concluiu? Que o grupo que teve melhor progresso, né, no tratamento foi o terceiro grupo, que iniciou aliando medicação e ferramentas terapêuticas, né, práticas terapêuticas. E isso se comprova que chegou um momento em que a medicação foi diminuída e em alguns pacientes foi zerada. Nós não somos especializados em tratar pacientes com depressão, mas é muito comum adictos chegarem com outros transtornos. O uso abusivo de álcool e drogas pode ocasionar outros transtornos de saúde mental. E é muito comum que pacientes que tenham outros transtornos, como TAG, depressão, recorrerem a álcool e outras drogas para, de alguma forma, conviver com isso. Então, nós precisamos estar cientes disso e preparados para receber esses pacientes. E a partir da aliança terapêutica, o nosso papel com um paciente que vem tomando de forma abusiva medicamento, em conjunto com o nosso médico psiquiatra, com a nossa psicóloga, com o nosso trabalho como terapeutas, e ao longo do tratamento diminuindo essa medicação. Nós já conseguimos isso em alguns casos infelizmente isso foi impossível, tamanha dependência que o paciente já estava pelo longo período que vinha fazendo uso de muita medicação. Então é isso, pessoal. Se você de alguma forma tem algum sintoma de algum outro transtorno mental que não seja de adicção e essa informação está chegando até você, tome muito cuidado ao escolher o profissional que você vai procurar para te auxiliar. O link do artigo que eu citei no início do vídeo vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você necessitar, entre em contato. Obrigado e até mais.